Deixa eu só testar aqui, né? Aqui. Eu coloquei aqui só a estrutura do Ministério aqui, né? Porque muitos não conhecem, né? A gente, como está falando aí com milhões de pessoas, né, Cap? Então é bom a gente deixar bem claro aqui que o Ministério está separado então entre essas três secretarias, né? De, de comunicação social, de radiodifusão e de telecomunicações, sendo que a gente tem vinculado aí quatro entidades, que é a Anatel, a EBC, a Telebrás e a SCT Correios. Então é só para a gente colocar a estrutura, né? E eu vou falar um pouco mais aqui da parte que tange aqui a minha parte aqui de radiodifusão, que é o serviço de rádio e televisão, né? Não importa se seja no rádio, na televisão de tubo, na televisão de tela fina digital, LED, a gente tem uma, uma programação aí com credibilidade, né? E ainda de forma aberta e gratuita para toda a população, né? Que esse é um dos pontos importantes, mais importantes aí da nossa radiodifusão brasileira. Então, hoje a gente tem cerca de 30 mil estações, né? E no rádio, mais especificamente ali no FM, a gente tem 4 mil estações, sendo que a gente está migrando, né? Cerca de 1.600 aí, estações de AM para FM aí, entre 2021 e 2022, é o que a gente pretende finalizar esse processo. Então, aqui sobre a questão do ambiente regulatório, né? Eu coloquei aqui a diferença das competências entre a Anatel e o Ministério, né? Para ficar claro também para o pessoal de fora, aí, o telespectador, os radiodifusores, todos mais, saberem o que a gente faz, o que a Anatel faz ali, né? Então, a gente trabalha aqui na questão das políticas públicas, né? Fazemos as outorgas, renovações de outorgas e tudo mais, e a questão de fiscalização de conteúdo, enquanto a Anatel ela faz a administração do espectro, né, e a fiscalização técnica quando demandada. Sobre a questão das políticas públicas, né, então, como a Vanessa já mencionou, eu até tirei aqui minha apresentação, a parte dela, que fala sobre isso, porque já foi muito bem explicado pela Vanessa. A gente fez a política pública ali em 2013, né, por conta de algumas requisições do próprio setor, né, onde eles tinham altos custos aí com a instalação de manutenção de estação, tinha grande consumo de energia, a produção de receptores de OM estava baixando, a presença de ruído estava crescendo, diminuição de audiência, a receita também estava diminuindo. Então, por isso, o Ministério, né, junto ao presidente à época, fez o decreto 8.139 de 2013, estabelecendo a política pública para a migração das estações, adaptação da outorga, né, das estações de OM para FM. E dentro dessa política, né, nessa mesma previsão da migração, também foi prevista aí a política sobre a extensão da faixa de FM, que é aí o nosso assunto principal aí desse track aqui da Set Experience, né? Então a gente tinha os canais 5 e 6 de televisão, ainda temos aí até o final de 2023 em algumas localidades, mas a ideia é a gente apagar todos eles até 2023 e a gente utilizar essa faixa aí para a FM, que a gente possibilita com isso, né? Como vocês conseguem verificar aí na apresentação, 60 novos canais, né, para FM, onde a gente utilizava 2 canais para TV analógica, que são de 6 MHz, e agora a gente vai ter 60 canais de 200 kHz cada. Então, a gente colocou algumas políticas, né, para a questão de receptores produzidos aí na faixa, porque a questão maior aí, a preocupação que se tinha no passado e ainda tem um pouco hoje, é a questão dos equipamentos receptores, né? Então a gente fez uma política que eu vou falar um pouco mais adiante, para que impulsionasse a fabricação já dos receptores compreendendo essa faixa aí, essa nova faixa de 76 a 88. E a gente também fez a regulamentação técnica que a Vanessa já bem mencionou, né, a resolução 721, os 2 atos aí que ela também colocou, 3.115 e 4.174, onde a gente coloca as características técnicas, os requisitos técnicos, né, para a utilização dessa faixa, onde a gente também incluiu, né, a faixa estendida para o serviço de FM e de retransmissoras de rádio. E também, por último aqui na apresentação, mas não menos importante, a gente também colocou a garantia da ativação do FM no celular, por meio da portaria 2523 desse ano aqui,
em maio desse ano, que eu também vou falar um pouco mais adiante. Então, é importante mencionar aqui que a gente agora, né, não está mais falando de duas faixas, né, a faixa convencional e a faixa estendida. Agora a gente está trabalhando em uma faixa só. Agora a faixa que a gente começou a utilizar, né, agora no dia 7 de maio de 2021, é a faixa aí compreendida entre 76 a 108 MHz, e a gente aqui no Ministério, nosso secretário de radiodifusão, a gente colocou o nome dela aí de FM 2.0. Ficou uma... Você pode consertar, por favor, Júlio? Fica só vou tirar aqui só uma tabelinha aqui que ficou, mas agora nós colocamos essa questão um nome para essa nova faixa aqui, né, conhecida aqui pelo nosso secretário, pelo Ministério, de FM 2.0, que é a faixa que compreende aí 76 a 108 MHz. Isso. Você consegue dar o play aí, hoje? E aí a gente já fez uma pequeno GIF aí sobre esse... Consegue dar isso. Obrigado. Então agora a gente conhece essa faixa única, né, de 76 a 108. Eu acho que a gente estava avançando bastante na questão dos receptores, né, que era a preocupação maior, e também a questão da inauguração da utilização dessa faixa, né, que era um tema que era importante, e agora a gente teve esse momento histórico aí em maio de 2021. A gente utilizou aí da Semana das Comunicações, próximo ao Dia Nacional da Comunicação, para iniciar a utilização dessa faixa aí, que é uma faixa limpa, né, que vai ser muito importante, já está sendo importante para todo o processo aqui de migração e para os novos canais também que a gente vai utilizar. E agora a gente também tem uma área aqui, uma coordenação geral de licitação, que vai começar a trabalhar também em licitações em canais nessa faixa. Bom, aqui eu coloquei só as principais diferenças, né, entre no ambiente regulatório, entre a faixa convencional e a faixa estendida, né, que a gente, lá em 2013, ainda para impulsionar essa questão da utilização da faixa estendida, foram colocados alguns benefícios, né, para quem utilizar essa faixa estendida. Então, por exemplo, o primeiro aqui é a questão da emissão do boleto, né? Então, na faixa convencional, a gente emite um boleto antes, né, da entidade poder operar de fato no FM, para que ela pague, então, esse boleto da diferença do valor da outorga do OM para o FM, e no prazo de 90 dias de vencimento de boleto, né? E na faixa estendida, a gente colocou que é possível, né, a entidade pode efetuar o pagamento após o encerramento da transmissão em OM da entidade. Então, ela pode funcionar simultâneo, né, no FM e no OM, e pagar o boleto aí de transição após ele decidir por fazer o encerramento aí das transmissões em OM. A segunda é a questão da devolução, né? Então, a devolução aí, após o licenciamento da estação na faixa convencional, ele tem 180 dias para trabalhar simultâneo, né, entre o AM e FM, e na faixa estendida a gente colocou 5 anos para que ele possa funcionar de forma simultânea e, mais uma vez, podendo pagar aí o boleto após o prazo aí de 5 anos. Algumas ações, né, que a gente fez aqui para impulsionar a utilização da faixa estendida. A gente, então, publicou em 2017 uma portaria interministerial, onde a gente coloca a questão do PPB, né? Então, esse produto básico aqui, né, o processo de produto básico, a gente colocou que os receptores que tiverem, né, a faixa estendida embutida neles teriam algumas isenções de impostos. E eu fiz uma pesquisa junto à Eletros, né? Agradeço a eles pela fonte aí de informação, que entre 2019 e 2020 tivemos aí 3,3 milhões de equipamentos receptores, né, os auto-rádios, né, que são os equipamentos de rádio, que foram produzidos ali no PIM, né, que a gente chama de PIM ali no Polo Industrial de Manaus. Outros
outro 1,14 milhão aqui de aparelhos não portáteis também com essa faixa, e mais cerca de 780 mil aparelhos aí que são portáteis e que também contemplam a faixa do FM estendido, e agora tem o FM 2.0. Né? Então a gente tem aí cerca de mais de 5 milhões de equipamentos já produzidos, né, já fabricados e vendidos, né, desde janeiro de 2019, e a gente entende que esse número tende a crescer nesse ano de 2021. Outra iniciativa aqui, então, que a gente fez, né, que eu já mencionei, é que a gente deu o pontapé inicial para a utilização da faixa, né, foi um trabalho aí que a gente contou com a presença de 10 estações, onde 2 delas vão falar um pouco conosco hoje, né, a Capital e a Anchieta. Eles vão falar para a gente aqui um pouco sobre essa experiência, e a gente agradece muito a todos, né, por ter participado conosco dessa iniciativa, né. Então foram 10 estações, sendo 3 na São Paulo, capital, 2 em Recife, 1 em Brasília, 1 em Belo Horizonte, 1 em Curitiba, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Porto Alegre, sendo que dessas aí, a gente então, todas essas que entraram no ar, a gente então fez um certificado de pioneirismo, né, na faixa aí. A gente fez um certificado aí conforme esse modelo que eu coloquei aí em tela, para que todos que inclusive entrarem na faixa estendida até o final do ano receberão esse certificado de pioneirismo de utilização dessa faixa. A gente, conforme a Vanessa colocou também, a gente tem muitos canais, né, na FM estendida que a gente vai utilizar aí para fazer a migração. Então, todas essas estações que entrarem no ar nesse ano, a gente também vai passar esse certificado, e as que não tiverem ainda a questão da viabilidade do canal e tiverem alguma viabilidade para funcionar de caráter de fins científicos, como o Zé Maria vai falar mais adiante, então também pode fazer a sua solicitação e funcionará nesse canal até a migração acontecer. Bom, por fim aqui, né, eu falei um pouco aí sobre a questão dessa nossa política pública aqui em maio de 2021, né, que ela coloca a não desabilitação da recepção móvel aí do FM nos celulares, né, os equipamentos que já possuem essa funcionalidade para não serem desabilitados a recepção do FM. A gente entrou aqui em contato com a Bini, onde a gente também agradece aí a presteza dos dados, né? A prestação dos dados, e conforme a Bini, 83% dos modelos de celulares aí no Brasil já tem o chip aí com esse recurso do FM. Eu, inclusive, aqui tenho o meu celular aqui, ele tem, né, o chip do FM estendido aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui está sintonizado na estação que já está funcionando aqui em Brasília, que é da EBC, e a gente consegue então utilizar e escutar o FM estendido aqui. Aproximadamente 900 estações já migraram, né? Como a Vanessa estava falando, ainda a gente tem alguns 700 estações aí que a gente pretende finalizar entre esse ano e o ano que vem, sendo que 10 aí, então 174 aproximadamente estarão na faixa estendida quanto dessa migração. A gente está em tratativas aqui com a nossa consultoria jurídica da AGU junto ao Ministério, né, para a gente fazer os últimos ajustes aqui no tema aditivo, por conta da questão, né, do pagamento ser antes ou depois. Então, assim, a gente está verificando algumas questões ainda para... O William está fazendo a apresentação. William, voltou, William, por favor. Bom, desculpa, a gente caiu um pouquinho aqui. Bom, a gente está em tratativas com a nossa consultoria jurídica para fazer os últimos ajustes aqui do nosso tema aditivo, onde a gente vai colocar as questões, né, os nuances aí sobre essa questão do boleto ser pago a posteriori. Então, a gente está fazendo esses últimos ajustes. E também estamos fazendo capacitação de 5 novas pessoas aqui, que inclusive trabalham na nossa regional lá do Rio de Janeiro, né, que eles vão nos dar esse suporte para trabalhar nessas migrações, que a gente entende que entre 2021 e 2022 a gente vai concluir
esses 700 processos, né? Tem muitas questões que a gente depende também do radiodifusor, né, por conta da questão do próprio pagamento do boleto, então a gente fica nessa questão de a gente está em um momento de pandemia e tal, então a gente está trabalhando aqui em algumas possibilidades, né? O nosso outro diretor aqui, Otávio Caixeta, ele está trabalhando numa regulamentação onde a gente vislumbra o parcelamento do pagamento do boleto aí da migração, mas é uma questão que a gente está em discussão junto à nossa consultoria jurídica. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Mais uma vez, obrigado